Olá, meu nome é Douglas, eu sou advogado e esse é o bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. Hoje vamos falar sobre a suspensão de contratos de trabalho em razão da pandemia do Covid-19, que foi criado pela medida provisória 936 de 2020. Muitos trabalhadores não entendem direito como funciona e muitos empresários também não. Então vem comigo que eu vou explicar. A MP 936 de 2020 foi criada lá em abril para dar alternativas às empresas, porque a crise econômica causada pela pandemia poderia causar muitas demissões. Lá ela dá algumas alternativas às empresas, como a suspensão temporária dos contratos de trabalho por até 2 meses e a redução proporcional de jornada de trabalho e salários por até 3 meses. O objetivo era ajudar as empresas a manterem os empregos, tirando um pouco da responsabilidade pelo pagamento dos salários. Essa MP foi prorrogada no dia 14 de julho, podendo os contratos de trabalho serem suspensos por mais 2 meses, então agora a suspensão pode ser de até 4 meses, podendo dividir em períodos sucessivos ou intercalados de 10 dias ou mais, e a redução de jornada de trabalho e salário foi aumentada em 1 mês, então antes podia fazer redução por 3 meses e agora pode ser por até 4 meses. Mas hoje vamos focar na suspensão temporária do contrato de trabalho. Vamos entender como funciona? Para ter validade, tem que ser feito um acordo escrito entre a empresa e o funcionário, podendo ser diretamente com o empregado, ou por convenção coletiva, ou por acordo coletivo de trabalho com o sindicato da categoria, dependendo do caso. De todo modo, a proposta deve ser encaminhada ao funcionário com antecedência mínima de 2 dias do início da suspensão e o empregado tem que concordar com a suspensão. Agora, com a prorrogação da MP, aquelas empresas que já suspenderam o contrato de trabalho e pretendem prorrogar a suspensão por até mais 2 meses, elas precisam fazer um novo acordo com o funcionário. E como que eu sei se o acordo pode ser direto com o funcionário ou se precisa ser pelo sindicato? Se o funcionário receber um salário de até 3 salários mínimos, que hoje é R$ 3.135, ou se tiver diploma de ensino superior e receber mais do que R$ 12.202,12, o acordo pode ser feito diretamente com ele, devendo ser informado o sindicato em até 10 dias. Se não, o acordo precisa ser feito diretamente no sindicato, ou por acordo coletivo, que é feito pela empresa com o sindicato e vale para todos os empregados daquela empresa em específico, ou por convenção coletiva, aí diretamente pelo sindicato e aí vale para todos os empregados daquela categoria, independentemente de qual empresa eles trabalhem. Se for feito acordo coletivo ou convenção coletiva, a empresa terá a possibilidade de suspender os contratos de trabalho, mandando uma proposta para o funcionário que precisará assinar, dando um aceite, concordando com a suspensão. Se for acordo individual, terá o documento por escrito do acordo e se for por sindicato, terá a proposta ao funcionário. E nesse documento, seja qual deles for, tem que constar a data de início e de término do período de suspensão. O funcionário precisa aceitar e, para ter validade, precisa comunicar ao sindicato e esse documento precisa ser enviado para o Ministério da Economia em até 10 dias após a assinatura pela empresa. Se a empresa não fizer isso, ela deve pagar a remuneração normal do funcionário com todos os encargos, até que ela preste a informação ao Ministério da Economia. E se eu tiver feito um acordo individual com meu patrão e depois for feito um acordo coletivo ou for alterada a convenção coletiva pelo sindicato? Bom, nesse caso, prevalece o acordo coletivo ou a convenção coletiva, exceto naquilo que o acordo individual for mais benéfico para o funcionário. Beleza, agora a gente já sabe como que faz para fazer valer essa suspensão. Mas aí foi feito tudo certo, meu contrato está suspenso. A empresa pode me chamar para trabalhar nesse período? Não! O funcionário trabalhar durante o período de suspensão sem o cancelamento do acordo é proibido e invalida a suspensão, mesmo que o trabalho seja remoto, que é o home office que o pessoal fala muito agora. Se o funcionário for chamado para trabalhar durante o período de suspensão do contrato de trabalho, a empresa deverá pagar imediatamente toda a remuneração e demais encargos referentes a todo o período de suspensão. A empresa pode cancelar a suspensão do contrato de trabalho se ela quiser, mas nesse caso ela tem que avisar o funcionário com pelo menos 2 dias de antecedência. E o salário? A empresa não precisa pagar o salário do funcionário durante esse período, mas deve manter o pagamento de todos os benefícios, inclusive vale alimentação e vale transporte. Se a empresa não pagar os benefícios,
O empregado que se sentir prejudicado pode, futuramente, entrar com uma ação trabalhista para reclamar esse direito judicialmente. Apesar de não ter que pagar o salário, caso a empresa queira pagar alguma ajuda ao funcionário, ela pode, mas deve constar isso no acordo, e aí esse valor não vai ser considerado como verba salarial. Mas se a pessoa não vai receber salário, como que ela vai pagar suas contas, comprar comida? Bom, durante esse período de suspensão do contrato de trabalho, o governo federal, através do Ministério da Economia, vai pagar um benefício aos funcionários, que é chamado de bem.